humilde, tão pecador. Vamos falar juntos? Aleluia. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Amém, meus irmãos? Pode tomar os seus lugares, mas não deixe de adorar ao Senhor. O Senhor está neste lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando estávamos orando, logo, aleluia, chegando os dias do aniversário do 12º ano da igreja Ipimoa, Igreja Pentecostal Missionária Obra de Amor, eu estava orando, pedindo a Deus que Deus desse uma palavra e que esta palavra pudesse falar aos nossos corações. E o Senhor então colocou esta palavra, este capítulo e este versículo, principalmente o versículo de número 6, que é o tema do nosso aniversário. Aqui fala de dois homens. O primeiro homem nós conhecemos muito bem, o apóstolo Paulo. Este homem, o apóstolo Paulo, era um missionário de Deus que levava o evangelho a muitos lugares. Este homem, aleluia, dotado de uma graça e de um poder transformador de Deus. Nós sabemos que antes de ser transformado, ele era um perseguidor da igreja. E este Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, a qual o Senhor transformou a vida dele. Ele viu a glória de Jesus Cristo, ele viu o Senhor, o Rei da glória, e a sua vida foi transformada. Mas também fala de um outro personagem chamado Apolo. Apolo também era um homem dotado de grande sabedoria, temor a Deus e um grande pregador do Evangelho. Mas olhando para estes dois homens, tanto o apóstolo Paulo quanto Apolo, nós vemos que o poder e o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida destes homens. Nós sabemos que a igreja de Corinto não era uma igreja muito fácil de lidar. Lá do ano 50, 52 depois de Cristo, o apóstolo Paulo, ele, usado pelo Espírito Santo na sua segunda viagem, ele vai até essas regiões. E lá em Corinto, ele então implanta a igreja de Cristo. Ele vai anunciar o Evangelho, ele vai pregar a palavra. Muitos se convertem, muitas almas são convertidas através da pregação do apóstolo Paulo. Paulo então, ele vai passar um ano e alguma coisa, um ano e meio, um ano e 3 meses, alguns dizem até mais, até 2 anos, pregando a palavra de Deus naquela região. Só que aquela região, a região portuária, e ali havia muitas pessoas ricas, poderosas, pessoas que conheciam, tinham muito conhecimento de tudo que era ciências. E as pessoas, para se converter a Cristo, era necessário que elas abrissem o coração, que elas deixassem o coração delas aquebrantado para o Espírito Santo de Deus entrar e fazer morada. Mas nós vemos que naquele lugar, por ser um local onde havia muitas pessoas de posse, pessoas ricas, pessoas que tinham muitos bens, elas fechavam o coração. Alguns até davam credibilidade ao Evangelho, mas logo começavam novamente as suas velhas práticas. Nós vemos que quando alguém aceita Cristo, a primeira coisa que ele deve fazer é deixar a velha natureza de lado e começar a regar uma nova natureza, que é a semelhança de Cristo em sua vida. É mortificar aquela velha criatura para que a nova, aleluia, tome conta. E neste local a igreja estava ali, aleluia, aprendendo todos os dias o homem de Deus anunciando a palavra a eles. Muitos foram levantados por Deus naquele lugar, muitos obreiros, muitos homens e mulheres estavam ali com o coração voltado ao Senhor, mas a igreja do Senhor, ela estava dividida. Por que a igreja naquela época estava dividida? Porque neles havia ainda, irmãos, aleluias, aquele sentimento das suas velhas práticas,
do amor ainda ao mundo, o que diz a palavra de Deus? Aleluias, em 1 João capítulo de número 2, versículo 25, não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não pode estar nele. É necessário renúncia. Diga para o irmão que está perto de você, é necessário renunciar. É necessário aceitar os propósitos divinos. E o apóstolo Paulo estava ali ensinando. Ele estava cumprindo o propósito dele, a qual o Senhor havia lhe chamado. Ele estava fazendo exatamente o que Deus estava ordenando. Ele estava ensinando a igreja a orar, a obedecer e a santificar. E a igreja estava indo muito bem. Mas aqueles que tinham posse e aqueles que tinham a vida, né, bastante, vamos dizer assim, abundante, né? Eles estavam ali sempre tentando a dar aquela volta, aquela torcida, tentar torcer o evangelho, fazer um evangelho mais fácil, fazer um evangelho não muito, regrado. Aquele evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando era um evangelho de renúncia, era um evangelho onde a pessoa tem que tomar a posição certa para com Deus, se posicionar com Cristo. Mas ali a igreja, por aqueles que tinham poder aquisitivo, que eram poderosos financeiramente, eles estavam sempre criando problema, eles estavam sempre dizendo, mas não tem um jeitinho, será que não dá para dar um jeitinho, irmão? Com Cristo não tem jeitinho não, com Deus ou é ou não é, com o Senhor ou você anda com Ele ou anda sem Ele. Aleluia. Tem um evangelho que está sendo anunciado em nosso tempo, não é diferente do que estava acontecendo lá naquele dia. Aleluias, distorcendo, procurando distorcer, ninguém ganha nada, distorcendo a palavra de Deus, porque, aleluia, o galardão daqueles que pregam e daqueles que praticam é o céu. O galardão daqueles que obedecem a palavra é chegar no reino da glória de Deus. Agora, quem distorce, aquele que distorcer a palavra, aquele que distorcer o que está escrito, distorcer aquilo que Deus pede, não terá lugar no reino de Deus. Então a sua fé é vã, e aquilo que você praticou até agora, aleluia, ela está totalmente perdida. Não haverá galardão para aqueles que praticam isso, porque o verdadeiro galardão está na obediência à palavra de Deus. E o apóstolo Paulo então ele fica um período e ele vai então fazer aquilo que o Senhor tem ordenado. Ele vai para outras regiões pregar o mesmo evangelho e anunciar a mesma palavra. O que o apóstolo Paulo fez na igreja de Corinto? Ele levantou a igreja. Ele ali, aleluia, levantou obreiros, levantou homens, mulheres, servos de Deus. Ele ensinou a verdade. Diga para o seu irmão, ele ensinou o caminho. Mas será que a igreja permanece? Será que a igreja, quando este homem de Deus virar as costas, será que ela vai permanecer do mesmo jeito? Cheirando a santidade de Deus, lavada pelo sangue, enquanto ele está anunciando, enquanto ele está presente. Ainda tem aqueles que estão ponderando, ainda tem aqueles que estão tentando a distorcer a palavra. Mas eu vou dizer uma coisa, pode trocar o homem de Deus, pode sair um homem de Deus e Deus colocar outro, mas o evangelho que vai ser pregado é o mesmo. Se é homem de Deus, a palavra será a mesma. Enquanto ele está ali, enquanto o apóstolo Paulo está anunciando ali, eles estão tentando a criar uma forma de dividir. O diabo sempre trabalha da mesma forma, irmãos. É a divisão. O corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça e todos nós somos partes dos membros desse corpo. Amém? Isto é a igreja. A igreja é assim. Aleluia. Cristo é a cabeça e nós fizemos parte do corpo. Mas quando o apóstolo Paulo, ele vai ter que ir em outras regiões pregar e anunciar a palavra,
O que aconteceu? Ele plantou a semente. Ele foi lá e plantou. Mas quando ele sai para fazer outra jornada, pregar a palavra em outras regiões, o Senhor levanta outro homem, chamado Apolo. E eu vou contar uma história aqui para vocês. Apolo não era um simples homem. Apolo era um homem cheio de sabedoria. Quando você olha para Paulo, você diz: Paulo era um homem sábio. Sim. Paulo era um homem sábio, com certeza. Era um homem cheio de entendimento de Deus. Sim. Era um homem poderoso na palavra de Deus. Sim. Mas estudiosos chegam a dizer que Apolo era ainda mais. Se você olhar para Paulo, você vai ver um homem de muita oração. Ele era um pregador. Ele era um ensinador? Sim. Ele era um homem cheio de Deus? Sim. Mas quando Apolo chega, quando Deus manda Apolo, agora Apolo vai fazer o trabalho de regar. Regar com o que, pastor? Com sabedoria. Regar com a palavra. Ele vai ensinar a palavra. Esse homem é poderoso na letra. Ele é mais usado na letra do que o próprio apóstolo Paulo. No entanto, que quando ele chega e a forma que ele começa a pregar faz com que toda a igreja de Corinto olhe para ele e diga: este prega melhor do que Paulo. Eles, escutando Apolo, disseram: este Apolo, ele é mais pregador do que Paulo. Ele é mais sábio do que Paulo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem estava fazendo isso? Eram aqueles que gostavam de torcer as coisas de Deus. Acharam que ia ser mais fácil. Mas com Deus não tem facilidade. Engana-se quem quiser ser enganado. Quando Jesus estava aqui nesta terra, ele disse: o caminho é estreito e a porta é também. Diz para o seu irmão: o caminho é estreito. Recalada serve e a porta é também. Jesus disse que o caminho estreito e a porta estreita, ele conduz o crente à salvação. Eu não sei que evangelho é este que em nosso tempo está sendo ministrado. O evangelho aonde Jesus não anda mais de mão dada com a igreja. O evangelho aonde somente aceito as boas palavras. Ei, palavra de Deus tem que ser aceita de Gênesis a Apocalipse. Ela é apta para correção, para exortação. Ela traz a consolação. Ela é poderosa para nos fazer salvos. Só quem está entendendo dê a melhor salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A igreja de Corinto estava ali, irmãos, como nos nossos tempos. Aleluias. Foi ali levantada por Paulo. Agora chega Apolo, quando Paulo não está mais ali. Chega este homem anunciando a palavra. Tem dois cristãos, amigos de Paulo. Aleluia. Priscila e Áquila. São duas pessoas, aleluias, que conviveram com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo também passou a palavra a eles. Quando a igreja estava deslumbrada,
escutando Apolo. Veio este casal e olha, e ouve a pregação, e perceberam uma falha na pregação de Apolo. Apolo sabia muito do Antigo Testamento. Ele sabia muito do batismo de João Batista, mas ele não conhecia, aleluia, o derramamento do Espírito Santo. Ele não conhecia o batismo de Jesus. Aí vem aquele casal, chama ele, não por ciúmes, não por inveja, porque tem gente assim, quando você vai falar alguma coisa, a pessoa diz assim: ah, mas eu já sou pregador, eu já sou cantor, eu já anuncio, eu já sei. Mas Apolo não era assim. Apolo demonstra uma coisa tão linda: humildade. Apolo senta-se e ouve agora quem pregar para ele. Priscila e Áquila. Os dois começam a falar do que eles aprenderam com o homem de Deus e passam conhecimento a Apolo. Apolo aceita com humildade e simplicidade, ele aceita a correção, ele aceita o que eles estão passando. Só tem um porém: a pregação dele era linda, mas havia brechas. Ele era sábio, sim, ele era, mas faltava um pouquinho mais. Viu, irmãos? Quando a gente pensa que a gente já sabe, é aí que nós nos enganamos, que nós vemos que não sabemos é nada, que quem sabe é Deus, e quem vai nos ensinar é Ele. Aleluia. Mas Apolo tem um coração humilde, e ele aceita o ensino, ele recebe as palavras daquele casal, e agora a sua pregação, se Deus já usava Apolo, vocês tentam imaginar quão grande manifestação do poder de Deus se tornou na vida dele. Agora ele pregava com mais eloquência, agora ele anunciava com mais poder, com mais autoridade. Mas tem um porém: um planta, o outro vem e rega. Mas a palavra do apóstolo Paulo diz: mas quem faz a obra ainda é Deus. Diz para o seu irmão: você pode plantar. Diga para o teu outro irmão: você pode até regar. Mas nunca esqueça que quem salva é Deus, quem transforma é Deus, quem liberta é Deus. Oh, aleluia. Quem faz milagre é Deus. Porque muitas pessoas em nosso tempo, eles acham, aleluias, que porque ganharam um cargo, ou porque tem algo que ganharam da parte de Deus, já é suficientemente, já está numa autossuficiência. Ei, eu quero te explicar: quanto mais tempo na presença de Deus eu passo, quanto mais eu estou, quantos anos, desde os meus 19 anos, pregando o Evangelho. Aleluia. Quanto mais tempo eu estou passando na presença do Senhor, eu me sinto como um bebezinho pedindo ajuda da mãe. Quanto mais tempo eu estou passando na presença de Deus, eu estou reconhecendo: quão pequenino sou eu, mas quão grande é o meu Deus, quão grande é o Senhor. Nós temos que entender que tudo que você tem veio de Deus, tudo que eu tenho veio de Deus, tudo que nós somos veio de Deus. Ninguém é alguma coisa se Deus não estiver com ele. Aleluia. Essa sabedoria que você tem foi Deus que te deu. Olha para o seu irmão, chacoalha ele e diz: esse dom que está em ti foi Deus que deu. Aleluia. Deixa eu falar do lado financeiro. Aleluia. Tua casa, tua cama, tua comida, foi Deus que te deu. Aleluia. Essa saúde que você tem aí, foi Deus que deu para você. Então, meu irmão, nós temos que entender que tudo veio do nosso Deus, o nosso Pai, e é por isso que Ele é merecedor das honras e das glórias. Vamos dar honras e glórias ao Senhor e ter a melhor salva de palmas a Ele.
Aleluia! Mas você pode perguntar para mim, pastor, por que o apóstolo Paulo falou este versículo? Eu sei o porquê. Porque a igreja, esta igreja de Corinto, ela tinha um mal que estava pegado nela. Eles gostavam muito de dizer: eu pertenço ao grupo do Paulo, eu sou de Paulo. E vinha outros e disseram: e eu sou de Apolo. Glória a Deus. E aí se divide. E o outro disse: eu sou de Cefas, sou de Pedro. Ei, não é isso que Deus ordena a sua igreja. A igreja tem que entender quem morreu na cruz por ela. Eu sei que vocês podem me amar. Eu sei que vocês podem olhar para mim e dizer: olha, meu pastor é um homem de Deus. Mas não esqueça que ainda existe a matéria, que ainda existe o pecado, que ainda existe o homem natural, que ainda existe a humanidade. Enquanto eu for humano, enquanto você for humano, nós temos falhas, nós erramos, nós falhamos, mas nós temos que entender que existe um que é perfeito. O apóstolo Paulo, quando ele está dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele não está dizendo que o homem, aleluia, as pessoas que serviam ao Senhor naquele tempo, naquela época, deveriam seguir ele, como ele fosse algo extraordinário. Não, nós vemos este homem dizendo: Senhor, o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que muitas vezes eu não quero, quando eu vejo já pratiquei. Aleluia! Ele reconhece a sua limitação, ele reconhece as suas falhas, ele reconhece que ele é homem, ele reconhece que ele é humano. Mas o problema está, aleluias, que hoje muitas igrejas por aí estão dizendo: eu faço parte da igreja que é do fulano de tal. Ei, meu irmão, a igreja não é do bispo, do reverendo, do fulano, do beltrano, não é do pastor Rodrigo. Esta obra é de Deus, a igreja, ela é de Cristo. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! O apóstolo Paulo estava vetando, ele estava dizendo: olha, nós não podemos dizer que você é do ciclano nem do beltrano. Aleluia! Tem gente que não entendeu ainda, aleluias, a quem eles pertencem. Eu vejo, esses dias mandaram uma mensagem para o meu celular. Uma pessoa mandou uma mensagem de outra que me conhecia. E essa pessoa disse assim, na mensagem, quando eu escutei: eu não faço parte da igreja do pastor Rodrigo. Eu escutando, eu peguei essa parte. Mas eu sou lá da fulana de tal, da assembleia. E eu escutei aquilo e fiquei assim: porque lá a igreja mãe. Aleluia! Só um pouquinho, para aí. Eu faço parte de uma igreja que tem mais de 2.000 anos de existência. Mas o senhor está comemorando 12 anos deste ministério aqui. O ministério. Mas a igreja tem mais de 2.000 anos de existência. Você não conseguiu entender que nós, eu e você, nós que estamos aqui, fizemos parte da igreja. Estavam 500 pessoas ali esperando a promessa, mas não suportaram ficar, Muitos foram embora e ficou 120. Diz para o seu irmão: 120 que jejuaram, 120 que oraram, 120 que se humilharam. Você não está entendendo, não? Só tinha 120. Tem gente que quer ter uma igreja com mais de 1.000 pessoas. Eu vim do lugar que tinha mais de 1.000.
Mas você acha que isso faz efeito? É Deus. É mais problema. Só eu sei. 3 anos, eu sei o que eu estou dizendo. É mais luta, é mais problema. Porque aonde tiver pessoas, tem problemas. Aonde tiver pessoas, tem luta. Por isso eu quero te dizer: se o fulano de tal morrer e ele não ir para o céu, como que você vai fazer? Diz para o seu irmão: se ele morrer e não ir para o céu, o que você vai fazer? Você vai continuar dizendo: eu sou da igreja do fulano? Não, irmão. Você tem que dizer: eu faço parte da igreja de Cristo. Eu faço parte da igreja de Cristo. Olha só, o apóstolo Paulo passa a ser meio uma igreja. Ele levanta uma obra, porque a ordem de Deus: vai lá e levanta a minha obra. O que é a igreja? É a junção de pessoas cheias de defeito. Só tem gente que não presta, tem gente que é ladrão. Lembra a história de Zaqueu? Tem gente daquele jeito para pior. Mas é esses que Deus ama. É para esses que o Senhor veio. Amém? Não adianta você ficar olhando aquele lá, vai para o céu, e não vai. Aleluia. Porque o Senhor quer pegar aquilo que o homem diz que não vai, e Ele dá um banho de glória e mostra o seu poder, a sua unção, e Ele transforma. Este é o poder de Deus na igreja. A igreja é repleta de ex. Se você observar, tem o ex-drogado, o ex-alcoólatra, o ex-adúltero, a ex-prostituta, o ex-macumbeiro, o ex-isso, o ex-aquilo. Por isso que quando alguém pega o microfone e começa a pregar a palavra, ele já começa a dizer: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus Ele faz, Deus Ele é. Olha aqui, quando você ouviu a irmã Gisele cantando, ela pegou o microfone e eu escutei ela dizendo assim: Deus cura, porque Ele me curou. Como você vai falar que Deus faz? Chacoalha, irmão. Se você estivesse entendendo o que eu estou falando, você estava dando glória. Se você entender essa dimensão, você não entendeu, mas o teu ministério é de Deus, a tua vida é dele, o teu chamado é dele, irmão. Tem propósito. Tem propósitos. Eu estava ontem lá no monte orando, junto com um grupo pequeno de irmãos, porque muitos não foram, aleluias, e nós tivemos uma experiência tremenda ontem ali. Começou a chover bem na hora que nós começamos a orar, e a água desceu. Na hora que desceu, aleluia, primeira coisa que o ser humano faz, o que é? Ai, vai molhar tudo, vou embora. Não, os louquinhos estavam lá, todos começaram glória, aleluia, glória, água caindo, e nós, glória, aleluia, glória, aleluia. Irmãos, acendeu um palito de fogo lá no meio do povo, eu vi. Quando acendeu, eu disse: olha lá, Deus está andando aqui, Jesus está aqui no nosso meio. Meu Deus do céu. De repente, irmãos, eu olho para cima, eu vejo 2 asas imensas em cima de nós. O Senhor começou a falar e Ele disse assim: aqui nesse lugar não vai chover, mas quando vocês saírem daqui de dentro para fora, vocês vão ver a água para todo lado. Porque aqui não, aqui tem a minha igreja adorando, tem a minha igreja buscando Deus e responsabiliza. Oh, aleluia. Quando eu saí para o lado de fora, eu comecei a andar no meio aleluia, na saída, eu comecei a ver tudo molhado, cheio de água nas plantas, e eu disse: meu Deus do céu, lá dentro estava seco igual deserto, aleluia, não tinha umidade não, nós estávamos todos limpos, não tinha barro em nossa roupa nenhuma. Sabe o que é isso? É a igreja quando entende que é Cristo que está na responsabilidade. Eu vou dizer uma coisa para você: se Deus não te abençoar, não tem homem na terra que consiga. Se Deus não te salvar, não tem ministério, não tem igreja fulana nem ciclana que vai fazer isso. Aleluia. Porque na minha tua vida, quem está
responsabilizando, quem está tomando em suas mãos, se chama Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas e de glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O horário passa muito rápido. Eu queria aqui falar muito mais, tem muita coisa para falar, mas eu sei que aquilo que é necessário já está sendo falado. Glórias a Deus. Eu quero dizer para você, quando o Senhor, Ele fez com que esta porta se abrisse, o Senhor, eu me lembro, e aqueles que são mais antigos, principalmente o irmão Josmar, que vai lembrar muito bem, quando o Senhor disse, abra a porta. Eu me sentia tão incapaz, tão pequeno. Eu dizia para Deus, como muitos profetas fizeram no passado, eu como ser humano eu também fiz. Alguém pode me julgar e dizer, pastor, por que o senhor fez isso? Porque o senhor já não saiu fazendo o que Deus te ordenou? Eu sei que era Deus que estava falando. Eu sabia que era Deus mandando. Mas por que tu não foi lá fazer o que Deus te mandou? Porque a primeira coisa que eu coloquei em meu coração, Senhor, não sou capaz. Quem sou eu? Você pode até achar uma loucura, mas é isso que Deus espera de nós. Você pode até pensar que eu estava negligenciando a ordem, mas Deus, Ele espera que você reconheça que você não é ninguém. Deus, Ele espera que você diga, tu és tudo, Senhor, mas eu não sou nada. Você pode até perguntar, pastor, o senhor apanhou muito? Levei muita bordoada. Apanhei bastante, mas valeu a pena. Cada vez que eu apanhei, eu sabia que era Deus me empurrando para frente. Porque um pai ou uma mãe, quando corrige um filho, ele não vai matá-lo. E eu sei que Deus, Ele é bom. Aleluia. Cada vez que eu apanhava, eu dizia, eu sei que tu está me empurrando. Uma hora eu vou ter que ceder, Senhor, porque eu tenho, como pessoa, eu dizia para Ele, eu tenho medo de levar uma alma para uma direção oposta da sua direção, e amanhã eu tenho que prestar conta por ela. Não me deixe errar, Senhor. Não me deixe os meus olhos até aqui. Meus olhos nunca se voltou ao ouro nem à prata, e não é agora que Ele vai se voltar. Me ajuda, Senhor, a andar em direção na linha reta. O Senhor fez com que muitas coisas acontecessem. Os mais antigos vão lembrar. Eu apanhei tanto que até esse osso aqui ele se partiu em 2 pedaços. Acabou quebrando esse osso do meu peito. O Senhor mandou ir no monte orar, eu fui para o monte, só que no meio do caminho o diabo, ele passou uma rasteira, eu sei que foi ele, porque eu vi, e o Senhor permitiu. Eu caí por cima da minha moto, por cima do punho da moto, e o guidão parou bem exatamente no centro aqui do meu peito. O meu osso cedeu, ele afundou para dentro, quebrando no meio. Irmãos, vocês acham que eu voltei para casa chorando? Não. Eu joguei a moto, eu fiquei mais de meia hora deitado no chão, não passava uma alma, porque quando quebra o externo, misericórdia, é uma dor absurda. É uma dor semelhante à dor da costela quebrada. E eu estava lá, jogado no chão. Me levantei, aquela adrenalina toda, joguei a moto para dentro do mato. O meu propósito era orar das 6 da tarde às 6 da manhã, sozinho. E eu fui, entrei no mato, não recuei, me agarrei numa arvorezinha e fiquei ali, gemendo de dor, por horas. Você acha que aquela dor desapareceu? Não, ficou por 3 meses, com aquele osso quebrado no meio do peito. E parece que todo mundo queria oração naquela época. As pessoas vinham dizer, ora por mim, eu não podia levantar a mão, porque se eu levantasse a mão, mexer, não podia tossir, não podia ir no banheiro, não podia me agachar, não podia nada, irmãos. Mas o Senhor me curou. O Senhor colocou os ossos no lugar. Alguém pode dizer, mas que homem tolo, apanhando de graça. Não, meu irmão.
Cada vez que eu apanhava, eu sabia que era Deus me empurrando mais para frente, mais perto da linha de chegada. Vai, vai, vai. Senhor, toma. Senhor, toma mais uma. E eu apanhando. Mas eu tinha certeza 100% que quando eu começasse a fazer algo, o Senhor estaria comigo o tempo inteiro. Hoje, se você dizer o que é a dor, não sei. Como que foi, não sei. Porque já passou. Ela dói só na hora, depois passou. É igual andar 9 anos de muleta. Você acha que Deus me curou no primeiro ano? Não. 9. Por que 9? Porque Deus tinha que saber 100% que eu não queria mais voltar para trás. Deus sabia o meu coração. Se Ele me curasse no primeiro ano, você acha que eu estaria onde? Será que eu estaria aqui agora? Tem coisa que Deus faz no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Ele está mandando te dizer que está trabalhando na tua vida, que está trabalhando no teu ser. Eu quero te convidar a ficar em pé, em nome de Jesus. Deus está trabalhando de uma forma toda especial na minha e na sua vida. Se essa obra está aberta, o nome do Senhor seja glorificado muitas e muitas vezes.